Olá, eu sou Ellen e vou apresentar sobre a Constituição dos Estados Unidos da América e a Declaração dos Direitos. Bom, depois da Declaração da Independência das 13 colônias, antes ligadas à Inglaterra, os Estados americanos adotaram um regime confederado, que mantinha um governo central, mas que permitia que cada estado agisse de forma autônoma em relação aos demais nos âmbitos político e jurídico. Apesar disso, o que prevalecia era o medo de que alguma invasão da Inglaterra acontecesse ou que houvessem guerras entre os estados. Assim, os representantes desses estados se reuniram para discutir propostas sobre o sistema político do país, que foi um ato que foi chamado de Convenção Constitucional ou de Convenção de Filadélfia, que ocorreu em maio de 1787. A principal proposta era a de equilíbrio entre o poder central do governo e a autonomia cedida aos estados. Assim, o poder executivo também deveria ser controlado por leis para que não tornasse o governo da época uma tirania. Isso é, para que não houvesse abuso de poder por parte desse órgão. O debate da Convenção Constitucional, então, foi dividido entre os federalistas, que apoiavam o fortalecimento do poder central, a fim de preservar a união política entre os estados, e os republicanos, que apoiavam o desvencilhamento do poder central da autonomia dos estados. Eles acreditavam que essa autonomia não deveria ser submetida a um governo, a um poder central. Os federalistas, ao fim do debate, conseguiram impor suas ideias com a promessa de que acrescentariam uma Carta de Direitos na Constituição que fosse instituída. Bem, a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira a usar o termo povo em sua apresentação, de forma a indicar que agora o poder estava nas mãos do povo e não mais nas de Deus ou do rei. Aqui segue o prefácio. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. Dentre os principais artigos da Constituição estão os de determinação da forma de governo no país como uma república presidencialista federativa, o de criação da Suprema Corte e o de que os representantes seriam eleitos através do colégio eleitoral, isso é, de forma indireta, pelos cidadãos. Como citado antes, a Carta dos Direitos, ou também chamada de Declaração dos Direitos, prometida pelos federalistas, foi acrescentada à Constituição 4 anos depois, em 1791, como sendo as 10 primeiras emendas da Constituição. Ela garante os direitos básicos ao cidadão comum, como o de liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Bom, a Constituição dos Estados Unidos em si e a Declaração dos Direitos acrescentada a ela foram e são importantes para o estabelecimento de limites do poder do Congresso e do governo, para a garantia de direitos e liberdades dos cidadãos e para a inclusão de novas emendas, em caso de necessidades. Algumas leis acrescentadas mais tarde no documento, por exemplo, foram a do fim da escravidão, de 1865, e a de permissão do voto feminino, de 1920. Um ponto a ser ressaltado é o de influência de todo esse movimento na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Citando a lei que promovia o fim da escravidão, é possível observar uma ligação com o artigo 4 da Declaração dos Direitos Humanos, que diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E temos também, na Constituição dos Estados Unidos, a proibição das confissões sob tortura, Lei de 1937,
que pode ser vista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5, que diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.